As vozes começam a ficar distante, me dá uma sensação de percepção diferente e eu fico com medo de desmaiar. Basicamente, esses eram os piores sintomas que ela sentia. Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas e já vou iniciar aqui, Anderson, te perguntando se alguma vez deu errado quando você aplicou a técnica com alguém, se ela melhorou e depois os sintomas voltaram. Sim, inclusive aconteceu essa semana. Essa semana não, já tem 2 semanas. Teve uma moça que ela tinha fobia de ônibus e o que aconteceu? A fobia dela veio... Ela já vem com essa fobia há quase 20 anos, aí imagina. Isso foi... E aí o agravante é que foi piorando. Vou falar a versão resumida e daqui a pouco vou dar uns detalhes. O que a gente fez? A gente aplicou a técnica, ela já começou a melhorar, já começou a contar algumas melhoras. Ela falou, Anderson, já fiz isso, agora estou fazendo isso outro, tá andando, tá melhorando. Mas ela mesma falou, calma comigo que eu estou indo devagar. Porque eu falei para ela, quando você superar, me faz aí uma ligação de vídeo lá que eu quero ver você. E aí não aconteceu, né? Ela, não, calma, eu estou indo devagar. E ela até me pediu desculpa, me desculpa, Anderson, porque eu tô indo devagar. Eu, não precisa me pedir desculpa, não, é no seu tempo mesmo. Eu falei que eu sou meio coelhinho mesmo, acelerado, mas cada um no seu tempo mesmo, não tem essa pressão de querer já resultado rápido, não. E aí, o que aconteceu? Ela teve, vamos dizer, uma recaída. Teve um momento que ela já estava andando, já estava caminhando bem, já estava bem adiantado. Aí daqui a pouco vou contar detalhes, assim, de algumas coisas que já estava dando certo. E aí de repente ela voltou a ter as sensações, voltou aquelas, sabe, as emoções da fobia, de vir os sintomas. Cada pessoa tem sintomas diferentes, né? E aí ela sentiu de novo os sintomas. Um frio na barriga, no caso dela, vi uma sensação de o coração acelerar e de que ela poderia passar mal e desmaiar, uma sensação de desmaio. E aí ela disse que acelerou e foi para casa. Deixa eu contar a história assim. Rapidinho, te interrompendo, é Sim. normal sentir esses sintomas, assim, essa regressão, por exemplo, ou não? Não é normal. Isso que é interessante trazer esse caso aqui dele. Não é normal, mas pode acontecer. A pessoa aplicou a técnica, aplicou o método, está melhorando, já está fazendo várias coisas que ela não fazia antes, mas de repente surge um contexto em que a pessoa sente de novo as emoções da fobia, dá um calafrio, seja elas quais forem. No caso dela, era o coração acelerar, os principais, os piores, né? Era o coração acelerar e dar uma sensação assim de desmaio. Como assim sensação de desmaio? As vozes começam a ficar distante, me dá uma sensação de percepção diferente e eu fico com medo de desmaiar. Basicamente, esses eram os piores sintomas que ela sentia. Beleza. Então, respondendo a sua pergunta, sim, acontece, mas não é muito corriqueiro isso. Então eu falei, vamos falar sobre isso no podcast, porque eu acredito que pode ter muita gente que de repente está aplicando o método e aí a pessoa pode chegar à conclusão de que é porque eu não sei fazer, ou esse negócio não funciona comigo. E aí por incrível que pareça, o que aconteceu com ela foi bom. O método, entre aspas, não deu certo, ela teve esse revés. E assim, ela ficou com muita raiva, assim. Deixa eu voltar um pouco a história. O que acontece? Ela começou com fobia de ônibus, quase 20 anos atrás. Aí ela chegou a desmaiar no ônibus, passou mal, desmaiou e daí pra frente ela ficou com fobia de ônibus. A gente não sabe ao certo se ela
realmente desmaiou porque estava com algum problema de saúde na época, ou se ela estava passando por algum momento difícil, ou se foi alguma coisa pontual do dia, de repente o corpo dela não estava bem naquele dia. A gente não foi atrás de investigar isso, até mesmo porque já fazem muitos anos. E assim, o que a gente foi atrás de resolver foi a questão da fobia. Se tinha alguma questão de saúde em relação ao desmaio dela, a gente não... Hoje, quase 20 anos depois, fica difícil, né, querer investigar o que é que provocou esse desmaio. Tanto é que ela não desmaiou mais outras vezes. A saúde boa, saúde perfeita, só que vinha essas sensações de desmaios só nos contextos fóbicos. E aí daqui a pouco eu vou falar alguns. Aí a fobia dela foi piorando. Ela conseguia entrar no ônibus, tinha que descer antes de chegar no trabalho, descia 2, 3 paradas antes. Começava a passar mal, aí chegou ao ponto de não andar mais de ônibus, Anderson. Aí alguém tinha que me levar de carro, ou eu ia de carro e voltava. Aí já começou a limitar a minha vida. Aí depois a fobia foi se generalizando, uma coisa que a gente já conversou aqui, que uma fobia ela pode e tem essa tendência de se generalizar para outras áreas da vida. E aí, por exemplo, aí vai ser legal para as pessoas entenderem como que funciona uma generalização. Ela tinha fobia de ônibus, parou de andar de ônibus, e aí, de repente, ela sentiu os mesmos sintomas no shopping. Ela, Anderson, porque eu vi aquele monte de gente no shopping, o shopping foi lotando na praça de alimentação, e aí aquilo me arremeteu de alguma forma ao ônibus, que é o ônibus lotado, e aí eu, não, vambora, e tô passando mal, e aquele desespero, e saiu correndo, entrou no carro, e aí ela falou, o carro acabou virando meu refúgio, porque quando eu entro no carro, aí dá um alívio. Beleza. Aí isso começou a acontecer em outros lugares, no shopping, no mercado. Ela, Anderson, se o mercado estiver muito cheio, eu já começo a passar mal. E aí pronto, criou uma generalização. Lugares cheios eu também sinto do mesmo jeito. Aí agora é ônibus e lugares lotados eu passo mal e tenho os sintomas da fobia. E aí depois agora estou começando a passar mal também andando na rua, a pé. Mesmo se eu estiver sozinha ou com alguém comigo, eu tô ali andando na rua, nem precisa estar muito cheio, eu já começo a passar mal. Começo a passar mal, os mesmos sintomas, sensação de querer desmaiar e passar mal. E começou lá com a fobia de ônibus. Quando ela me procurou, ela disse, Anderson, hoje eu tô quase que reclusa dentro de casa. Porque para sair eu dependo do meu marido e assim, aí a gente vai fazer compra. Aí eu tenho que parar o carro perto, num lugar estratégico, porque se eu estiver no mercado e começar a encher e eu passar mal, eu sei que eu posso correr e o carro tem que estar ali, pertinho, na porta do mercado, para eu correr e entrar lá. Porque se a minha fobia disparar, eu corro para o meu refúgio. Aí ela, só que agora eu te procurei porque eu estava desesperada, porque agora eu estou começando a sentir os sintomas também dentro do carro. Aí imagina, era o último refúgio que ela tinha para fugir, digamos, da fobia, para poder ir para os lugares, sei lá, de repente visitar a família, alguma coisa assim. Ela tinha esse refúgio, né, de para o carro perto, que aí eu me sinto segura. E aí ela estava desesperada, assim, e uma das dúvidas que ela demorou a procurar ajuda foi porque ela já sabia da gente, já sabia do método e tudo, só que ela é uma pessoa, assim, bem religiosa, e ela estava com medo disso ser uma coisa assim... A gente conversou muito sobre isso, acho que há 2 podcasts atrás, que a técnica não tem nada de místico, não tem nada de espiritualizado. E aí eu conversei muito com ela nesse dia, eu falei, olha, aqui o que a gente usa é ciência. Se tem outras pessoas por aí que usam, sei lá, alguma mandinga, alguma coisa assim para... Eu falei, aqui não, aqui tudo que a gente faz é baseado em ciência e conhecimento científico. Aí, acho que se não me engano, foi no podcast 18. A gente conversou muito sobre isso. Se tiver alguém aí que tem medo de fazer porque... palavras dela, ela falou, eu tinha medo disso ser uma coisa que desagradasse a Deus. Aí eu, não, pode vir tranquila que eu tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz de você acabar com esse medo aí. E não tem nada que a gente faça aqui que vai desagradar a Deus, muito pelo contrário. Aí eu falei para ela, é semelhante aí a um dentista. Quando o dente dói, a gente não vai ao dentista. Então, quando
Quando a mente dói, a gente procura os profissionais da mente também, não tem problema nenhum, não. Anderson, aí entra a importância das pessoas cuidarem, né? Irem atrás de quando começar um sintoma fóbico, que você começar a se incomodar com alguma coisa ali, buscar ajuda, né? Procurar a gente, procurar, não sei, um outro profissional, porque olha o tanto que se agravou, né? A gente vê a história dela assim, ela começou com uma fobia de ônibus e a mulher já não estava mais saindo de casa, né? Então, assim, Sim, é bem complicado isso, é triste, né? sim, a fobia dela estava caminhando para uma síndrome do pânico. Isso também é uma coisa que é muito corriqueira. É uma fobia começar a se generalizar e se transformar em uma. Não é nem se transformar, é crescer e generalizar ao ponto de que se essa pessoa for procurar um diagnóstico, o diagnóstico geralmente que ela vai ter é esse, de você tem uma síndrome do pânico. Só que o que eu observo é que essa pessoa criou fobias generalizadas. O cérebro dela pegou uma fobia aqui, que era de ônibus, aí agora é de lugar lotado também, agora é de shopping também, agora é de mercado também, agora é de andar na rua também. Com a psicologia tradicional, o diagnóstico que a pessoa vai receber quando ela relatar isso, eu tô com medo de sair na rua, tô com medo, sinto medo no shopping, em lugares que eu não deveria sentir medo, tá vendo? Um supermercado super seguro, num bairro seguro, não deveria ter medo. O diagnóstico vai ser esse. Você está com síndrome do pânico. E é bem por aí mesmo. Então, não é bom deixar fobias sem resolver. Por menores que sejam, é uma fobia que quase não me atrapalha. Atrapalha só de vez em quando. O nosso cérebro tem a tendência de fazer isso, de ir generalizando o medo. Não, assim, porque a gente sempre escuta, né? Eu, pelo menos, sempre escuto muito a gente falando, né? Se você tem um problema, não fica guardando ele não, né, não vai jogando ali debaixo do tapete tudo, porque daqui a pouco isso se acumula. E isso é em todas as áreas, né, e principalmente se tratando de uma fobia. Sim, exatamente. É legal que a gente conversa aqui, acaba conversando sobre outras áreas. O nosso foco aqui é ajudar as pessoas a acabarem com as fobias, mas muitas vezes a gente acaba divergindo e eu falo problemas de estimação. Como é ruim a gente carregar problemas de estimação. Sabe aquelas coisas, aqueles problemas que, caramba, desde criança que eu tenho problema com isso. Desde a minha adolescência que eu venho tentando mudar um hábito, mudar um comportamento, mudar de vida. Seja desde coisas assim mais, por exemplo, eu estou sempre endividado, volta e meia na minha vida eu acabo com a dívida e quando eu vejo já estou em uma outra pior. Ou eu volto e meia me relaciono com pessoas com determinados tipos de problema. Eu tenho uma tendência de me relacionar com pessoas, sei lá, agressivas ou pessoas que não são leais. Tá vendo esses ciclos? Parece que são ciclos. A pessoa tende a buscar mudar aquilo. Não, eu vou mudar, vou resolver isso. Aí por um tempo melhora e daqui a pouco entra no mesmo ciclo de novo, repetindo os mesmos problemas, caindo nos mesmos erros. Isso são problemas de estimação. E o que eu quero incentivar as pessoas é que pelo menos a fobia não seja mais um desses problemas de estimação. Sim. Resolva todos, né? Vamos resolver as finanças, vamos parar de nos envolver com pessoas que sei lá, que não faz bem pra gente, com os cabras safados da vida. Mas vamos resolver as fobias também, porque elas tendem a reverberar em outras áreas da vida, reverberar criando outros medos em outras áreas da vida. Então, vamos resolver isso. Surgiu uma pergunta aqui, deixa eu ler. É o Fábio Nogueira. Tenho fobia de assinar em público. Faz 25 anos que tento superar. Ensina como superar. Sim, é o que a gente mais faz aqui no podcast. O nosso objetivo é esse, é ensinar a superar as fobias. Assinar em público. Nossa, é incrível, né? Fobia de assinar em público. Imagina, hoje em dia tem menos, né? Porque antigamente era muito, por exemplo, cheque, né? Toda hora a pessoa tinha que estar assinando um cheque. Ou alguma Até cartão coisa. de crédito, antigamente a gente precisava assinar, né? Precisava assinar o cartão. Hoje em dia é menos corriqueiro, mas
A volta e meia a pessoa precisa estar assinando alguma coisa, né? É igual, teve uma moça há umas 3 semanas atrás, ela, Anderson, mas a minha fobia é muito diferente, você só fala aí de fobia de bicho, fobia de altura, de água, eu tenho certeza que você nunca viu uma fobia igual a minha. E realmente, eu nunca tinha visto a fobia dela bem diferente. E uma coisa que a gente conversa aqui algumas vezes é sobre fobias de coisas que aparentemente são inofensivas. Por exemplo, assinar em público. Qual o risco que a pessoa está correndo ali? Nenhum. Então quem não tem essa fobia tem a tendência de banalizar, de falar Vai mal, achar que é besteira, deixa de besteira, não sei o quê, para com isso. As pessoas que não têm uma fobia, e por incrível que pareça, até alguém que tem uma fobia, de repente, por exemplo, alguém que tem fobia de altura, aí vai falar, não, mas a minha fobia é perigoso mesmo, porque se eu cair lá de cima eu vou morrer. Agora, a fobia de, por exemplo, assinar em público, não, para de besteira. Olha só, que incrível. Uma pessoa que tem uma fobia, que deveria, digamos assim, ter mais acolher. empatia, acolher, ter mais empatia e falar, não, poxa, não, quem não tem, não entende. Quem não tem uma fobia igual a sua, não entende. E sabe por que as pessoas não vão entender? Porque é um medo que ele não está conectado com uma realidade do lado de fora, com a realidade externa. Qual é a realidade externa aqui? Você está com uma caneta na mão e um papel para assinar. Essa é a realidade. O que está em jogo aqui é a realidade lá no subconsciente. Essa é a realidade que está em jogo, essa é a que está valendo. Então a gente tem que entender o que está lá no subconsciente que dispara o medo ou dispara talvez reações fóbicas, que nem sempre é medo, mas dispara reações do corpo. Por exemplo, teve um rapaz que ele tinha fobia, só que, olha só, é um pouco semelhante. Ele tinha fobia de prova de concurso. E aí, qual foi a primeira coisa que ele me falou? Ele falou, Anderson, eu pego a prova, quando eu vou assinar o meu nome, eu já estou tremendo. Aí, só que no caso dele não era fobia de assinatura, porque se ele fosse escrever o nome dele em outros contextos, ia bem, não tinha problema. O problema dele era realmente a prova. Ele falou, imagina, cara, eu tô tremendo para escrever meu nome, imagina as respostas. Aí dá branco, eu já estou estudando há não sei quanto tempo, ele falou que já está estudando há 4 anos. Ele falou, eu tô pronto, já era para eu ter passado em algum concurso, só que o meu emocional não permite. Tá vendo isso? Minha fobia é mais perigosa, porque é fobia de altura. Eu tenho fobia de cachorro, dependendo do cachorro pode ser perigoso. Isso não interessa, se a fobia é realmente perigosa ou se oferece algum risco ou não. Não importa. O que importa é a realidade que foi criada no subconsciente e como que o nosso subconsciente traz respostas emocionais em relação a essa realidade que está lá dentro. Não é a realidade que está aqui do lado de fora. É a realidade que está lá dentro. Beleza, deixa eu voltar aqui na história da... Quase falei, não posso falar o nome da moça. Lá da moça que tinha fobia de ônibus e que foi piorando e já não estava quase mais saindo de casa. A gente fez o método, ela me mandou uma mensagem, eu falei com ela, aí a gente marcou um dia, agendou e aí fez. Eu fiz junto com ela. Primeiro, ela tinha feito a técnica sozinha, ela viu a nossa aula lá, assistiu, viu o método completo e tentou fazer e melhorou pouca coisa. Ela falou, eu acho que nem melhorou, pode até ter piorado. Eu falei, rapaz, piorar acho difícil, eu nunca vi piorar. E aí sentei com ela, a gente fez o método. Com 2 dias depois, ela já me mandou notícia. Anderson, hoje eu fui em tal lugar, não senti nada, aí fui... Ela falou, só que tô indo devagar. Fui com meu marido, aí a gente foi num mercadinho aqui perto, não é um mercado muito grande. Aí, uma coisa que ela me falou, que quando ela ia lá no fundo do mercado, era o lugar onde geralmente disparava a fobia, porque assim, por exemplo, ela tava mais longe do carro, né? Se a fobia é aquela coisa assim, tô me sentindo bem, mas vai que minha fobia aparece, e aí eu tenho que correr pro carro. E aí ela falou, um lugar que geralmente ela começava a se sentir mal era o quê? Lá o final do mercado, lá no fundo. Por quê? Porque eu vou ter que correr um monte, vai demorar, e aí uma coisa vai desencadeando a outra. E aí ela me falou, não, aí eu fui no mercado, fui lá no fundo, entrei lá, comprei as coisas, voltei, não senti nada. Aí depois, outro dia, aí ela foi evoluindo, tá vendo? Aos poucos, ela foi testando aos poucos. Apesar de que assim, o método
não tem dever de casa, eu sempre falo para as pessoas. O exercício é durante o método. A gente pega aqui, aplica as técnicas e reprograma o padrão fóbico. Eu falei, não tem dever de casa, é você ir testando aos poucos desse jeito mesmo. Dentro, não precisa ir com tudo. Eu falei, principalmente você que já está com essa fobia há quase 20 anos, eu falei, vai devagar mesmo, tá certo, não tenha pressa não. E aí outro dia ela falou que foi ao mercado de novo, aí pediu pro marido dela esperar no carro, não, espera aqui que eu quero ir sozinha dessa vez. Aí entrou de novo, foi lá no fundo, ela disse que ainda deu um problema, que não tinha o produto que ela queria, aí ela foi atrás de algum funcionário lá, pediu pra pessoa, Olha, que aí a legal. pessoa ligou em outro mercado, e ela ficou lá esperando a pessoa ligar pra ver se tinha um produto em outro mercado, demorou. Ela falou, peguei a fila depois, paguei as coisas que eu tinha pego naquele mercado mesmo e não senti nada. Aí eu falei, caramba, ó que Nossa, beleza. que legal. Aí ela tava evoluindo bem. Aí o que aconteceu? Acredito que uns 7 dias depois, ela vindo quase todo dia me dando boas notícias, pra você ter ideia, ela não estava mais indo tirar o lixo de casa. Tipo, porque tinha que sair do condomínio, ir lá e colocar o lixo lá. Ela já passava mal só para fazer isso. E ela falou, antes, não, agora todo dia já vou. Um dia foi eu e minha filha, outro dia já fui sozinha, vou lá, tiro o lixo, não tô sentindo nada. Então, ou seja, tá vendo que ela vinha boas notícias todo dia? Todo dia, uma notícia nova, um novo avanço, uma nova melhora. Aí um dia ela falou que foi em algum lugar, tava voltando para casa e alguma coisa disparou. Aí ela, ai Anderson, aí comecei a sentir os sintomas. Uma sensação no corpo, sensação de desmaio e não sei o que, aquelas sensações, as mesminhas lá da fobia. Aí ela, ai meu Deus, não é possível que eu já vou sentir isso de novo e tal. E aí foi aumentando. Ela disse que apertou o passo e quase correndo e chegou em casa. Aí qual foi a história que ela me contou? Ela, Anderson, eu cheguei em casa, ao invés de ficar, ai meu Deus, minha fobia chorou, ficar chorando, minha fobia voltou e não sei o que, ela falou, me deu uma raiva. Ela ficou, mas eu fiquei com raiva mesmo, assim, e daqui a pouco eu vou falar dessa raiva. Eu fiquei com raiva e ela falou, não acredito, eu não aceito isso, isso não pode estar acontecendo comigo, eu não aceito isso. Aí o que ela fez? Ela voltou lá. Ela falou, não, eu vou voltar lá e eu vou passar lá de novo e eu não vou sentir nada. Ela enfrentou. Enfrentou no poder da raiva, na base da raiva. E aí ela disse que foi lá, foi no mesmo lugar, passou de novo e voltou para casa. Só que ficou um pouco daquela frustração, né? Porque, assim, o esperado era que ela não sentisse nada. E realmente, a maioria das pessoas que aplicam o método fez, acabou. Não tem essa de voltar. Entendi. E aí, essa era a expectativa dela, né? E aí, depois ela me mandou mensagem contando essa história toda e tudo. Só por incrível que pareça, eu mandei um áudio para ela respondendo. Eu falei, nossa, fulana, mas eu tô feliz demais com isso que aconteceu. Aí ela, como assim? Você tá feliz? Eu tô... Ela quis te matar, né? Eu tô com raiva, eu não queria isso que tivesse acontecido, não. E não sei o quê. Aí eu falei, fulano, beleza, realmente, o esperado era que, poxa, eu quero que resolva, não quero nunca mais sentir esses medos, esses sintomas, e calma que tem refinamentos da técnica pra gente aplicar e ver. Aí eu falei, primeiro, tem duas coisas que eu quero te falar. Uma, por que esse sintoma voltou em um contexto específico e nos outros não voltou? Nos outros lugares eu tô indo e tá funcionando, mas nesse dia aqui, nesse contexto específico, não funcionou. Às vezes, é o seu subconsciente te avisando, falando o seguinte, olha só, fulana, tá funcionando, que legal, tô gostando dessa técnica que você fez aí, realmente tá funcionando, a gente não tá sentindo medo, digamos, é o subconsciente dela falando. Tá vendo? Essa forma do subconsciente falar é essa, através das emoções. Eu falei, talvez, isso seja uma mensagem do seu subconsciente dizendo, vamos fazer aquela técnica de novo porque tem um lugarzinho aqui que precisa ser cuidado. Eu, então beleza, já que seu subconsciente está mandando essa mensagem, então vamos lá, vamos reaplicar a técnica, ver, de repente a gente aplicou muito em relação ao ônibus, em relação a lugares lotados, mas talvez está faltando mais algum outro lugar onde a fobia está sendo disparada.
Então, e aí a gente entra com os refinamentos da técnica. E eu falei, mas tem uma... Eu falei, eu não tô feliz por causa disso não, eu tô feliz por um outro motivo. Eu falei, o segundo ponto do que você me falou, eu falei, é essa raiva aí. E aí eu falei pra ela, eu falei, você lembra quando eu te falei que as emoções elas são úteis? Mesmo as emoções, digamos, entre aspas, emoções negativas, ela sim, porque eu tinha explicado pra ela, por exemplo, um dos exemplos que eu dei pra ela, eu falei, a raiva. Por exemplo, como é que a raiva pode ser útil? Imagina que um ladrão entra dentro da sua casa e tudo, e ele tá te assaltando com um pedaço de lápis, e o ladrão, na verdade, é uma criança de 10 anos. E ele tá pegando tudo. Ele, não, tia, eu vou levar tudo aqui e tal, é tudo meu. É uma criança de 10 anos com um lápis na mão. Você não quer ter raiva o suficiente para dar uns tabefe na cabeça desse menino Peteleco nele. Falar, vai-se embora, menina. Ou não, você quer, numa situação dessa, sentar no chão, ficar chorando e sendo assaltada por um menino de 10, 9 anos de idade. Ela falou, não, nessas horas é bom ter raiva mesmo. Ou alguém tá... sei lá, alguém tá te agredindo verbalmente, alguém tá fazendo você de gato e sapato. Se você não sentir zero raiva, zero, se a raiva for nula, a pessoa fica apática diante da vida, diante de tudo. Em determinados contextos, a raiva, nossa, ela é muito útil. O que a raiva vai estar dizendo? Que alguma coisa dos meus valores ou de coisas que são extremamente importantes para mim estão sendo negligenciados. Principalmente os valores. Se os meus valores estiverem sendo negligenciados ou violados, a emoção que vai ser disparada é a raiva. Eu falei para ela, principalmente pro seu padrão de personalidade. Eu falei, essa raiva aí, nossa, ela vai ser muito útil. De repente, para algum momento, você bater no peito e falar assim, não, opa, aqui dentro de casa eu não aceito isso não. Opa, não aceito fazer isso com meus filhos não. Ou em qualquer outro contexto, você, opa, não, aqui eu não aceito isso não aceito que faça isso comigo, não aceito que faça isso com minha família, não aceito que faça isso aqui dentro da minha casa, eu não aceito. Tá vendo como a raiva pode ser útil? Aí eu dei esses vários exemplos para ela. E eu falei, olha que legal, você, na base da raiva, foi lá e falou, eu não aceito isso, eu não aceito, eu vou lá de novo, vou passar e não vou sentir isso. Eu perguntei, como que seria antes? Antes da gente fazer o método, há alguns meses atrás, qual que seria a sua reação depois de tentar ir lá e passar mal? Ela, eu só ia ficar mal, me sentindo mal comigo mesmo e não ia tentar fazer nada disso, não ia tentar ir lá e enfrentar. E aí ela foi lá e enfrentou e deu certo. Nossa, que legal. Anderson, essa falta de confiança, assim, igual ela falou, né, que ela queria ir devagar, né, dando um passo de cada vez, isso pode interferir, pode influenciar no resultado final? Por incrível que pareça, a resposta é não, não atrapalha. E exatamente por isso que eu falo para as pessoas de cada um no seu tempo. A grande maioria das pessoas vai testar a fobia no mesmo dia e vai perceber que acabou minha fobia, acabou o medo e é muito legal. Outras pessoas vai demorar um pouco mais. O que acontece no caso dela? A fobia dela já estava caminhando para uma síndrome do pânico. Ou seja, não era mais uma única fobia. Era uma coleção de fobias. Então aí, vou usar um termo chulo aqui, o buraco é mais embaixo. O problema é outro, assim, é um pouco mais amplo. Então, assim, já não é só uma fobia, é uma coleção de fobias. E aí eu falei, não, ela me pediu desculpa, desculpa, porque eu já devia estar enfrentando. Eu falei, não me peça desculpas, eu sou responsável nesse processo junto com você, então a responsabilidade é minha também. Então, e eu tô aqui com você até o final, até você falar assim, nossa, eu tô caminhando na rua e andando nesses lugares como se nunca tivesse tido esse medo antes. Ela, nossa, eu quero chegar a esse ponto. Eu falei, você vai chegar. Eu falei, já vi isso acontecer várias vezes e com medos piores do que o seu. Então, é por aí mesmo. Vamos devagar, sem pressa. E essa, por exemplo, algumas pessoas que têm esse receio, né, que você falou de já ir testar e tudo. No caso dela, por exemplo, foi bom. Foi bom, ela foi em um lugar, testou, funcionou. Foi em outro, testou, funcionou. Foi devagarzinho. Imagina se ela já tivesse ido
com tudo e aí tivesse tido uma frustração logo de cara porque foi com muita sede ao pote. Isso seria ruim, né? Não seria bom para ela. Não sei se seria suficiente para invalidar o método, porque justamente essa cautela dela faz parte do método. Outras pessoas não vão ter esse nível de cautela e, beleza, não, eu quero testar agora, Anderson. Posso? Pode, vai. Eu ainda incentivo, não, pode ir, vai lá que vai dar certo. E aí, no caso dela, tem outras questões estruturais que faziam muito mais sentido ir devagar. Mas na grande maioria dos casos eu até incentivo, não, pode ir, quer ir agora? Então bora. Eu ainda vou contigo. Já fui várias vezes junto com a pessoa. Anderson, então assim, é muito importante as pessoas saberem respeitar o processo, né? Respeitar o tempo, respeitar o processo, porque eu acho que isso é para a vida. Muitas vezes a gente não quer respeitar o processo de adaptação, o processo de mudança, vários processos na vida da gente, a gente não tem às vezes esse hábito de respeitar, né? Quando a pessoa ela não respeita esse processo, isso pode também atrapalhar alguma coisa? Depende. Eu odeio quando as pessoas respondem assim, depende. Mas depende, nesse caso Depende de quê? Se for durante a aplicação do método, aí isso pode atrapalhar muito. Porque assim, o método ele tem um começo, meio e fim. E a pessoa tem que respeitar esse processo de algumas coisas que vão acontecendo ali durante o método. De entrar em contato com o medo dela, aprender a lidar com esse medo, depois reduzir o medo, reprogramar o padrão fóbico. Tem um passo a passo. Antes disso tudo, a pessoa tem que calibrar, depois ela tem que fazer a checagem, ver se o medo reduziu mesmo. Então, em se falando de processo e respeitar o processo, nossa, aí tem que ser um respeito nível 10 mesmo aqui, com relação a esse passo a passo e tudo. Agora, depois que a fobia, depois que a gente aplicou o método, aí é muito mais uma questão da própria pessoa. Por exemplo, poderia ter uma falta de respeito com o processo da minha parte, né? De eu pressionar ela, de falar assim, não, agora você tem que ir lá agora, e vamos lá, eu quero ver se essa fobia acabou, e a pessoa tá meio assim, e eu do lado de cá pressionando, não, é hoje, é agora, tá vendo? Nossa, isso seria desastroso da minha parte se eu fizesse isso. Então, inclusive eu instruo as pessoas assim, é no seu tempo. É como se fosse um enfrentamento forçado, né? Isso. Às vezes acontece muito, assim, das pessoas falarem assim, você precisa enfrentar a sua fobia. É como se fosse mais ou menos isso, né? Exatamente. Eu lembrei de um exemplo aqui de você, da sua fobia, que você tinha fobia de barata, né? Eu lembro que eu falei com você, um dia vai aparecer uma barata aí, como elas sempre aparecem, e aí você testa, não precisa ir atrás de um lixão para ver se tem barata. Eu falei, não, relaxa, deixa acontecer. Verdade. E aconteceu justamente quando a gente estava junto, né? A barata ficou esperando. Foi, acho que ela falou, peraí, deixa eu ver quando eles vão estar juntos para ser um marco. Foi muito legal esse dia. E foi realmente isso. Eu respeitei o processo. Lógico que eu fiquei curiosa de saber como que ia acontecer quando eu encontrasse com uma barata, né? Se eu ia ter, eu não tive os sintomas. Pelo contrário, eu consegui matar ela. Foi lá e meteu uma pisadona na barata. O que eu gostei muito no dela foi esse aprendizado que já aconteceu. Ela tá lidando melhor com as emoções dela. Por exemplo, ainda disparou lá os sintomas da fobia num contexto específico. E ela, é claro que a gente não quer isso, né? A gente quer que ela se sinta segura em qualquer lugar. E não dispare esses sintomas fóbicos. Então, o inconsciente dela tá dando umas pistas pra gente de que, vamos refazer aqui, tem um pedacinho aqui que precisa ainda de aplicar o método, porque, como eu falei, a fobia dela foi se tornando uma coleção de fobias, então a gente foi nas mais graves e principalmente nas que limitavam mais a vida dela. Ir ao mercado, entrar em ônibus, não pode... Então, por exemplo, aquela já quis testar de cara foi mercado, porque, poxa, a pessoa não poder ir ao mercado, não ter a liberdade de ir ao mercado sozinha. Então, isso aí para ela já foi uma grande libertação. E aí, de repente, esse outro contexto onde ela estava andando na rua, ela falou que viu umas pessoas vindo em direção a ela, então depois eu vou sentar com ela e ver se essas pessoas não eram assim, de repente uma pessoa em uma atitude suspeita,
E aí a gente vai estudar isso para ver o que o inconsciente está falando. Se não, era uma pessoa, eu não sei, aí é que eu estou alucinando, tá? De repente eram pessoas que estavam numa atitude suspeita, alguma coisa assim, ou não, eram pessoas que, sei lá, de repente da vizinhança ali normal mesmo. Então a gente vai ver o que o subconsciente estava trazendo naquele momento para a gente reprogramar essa resposta de uma forma saudável. Porque tem contextos na vida mesmo, quando a gente está andando em um lugar e bate um medo assim, fala, nossa, sei não, esse lugar aqui não tá legal não, vamos sair daqui? É cilada, Bino. É cilada. Foge que é cilada. Quando o nosso inconsciente faz isso, nossa, é bom ouvir sim. Tem gente que chama isso de intuição, que chama isso de mensagem do além, alguma coisa assim. Mas muitas vezes pode ser o subconsciente avisando, eu captei um monte de coisas aqui que você tá passando desapercebido pela sua percepção, mas ele viu, de repente, um cara numa atitude suspeita lá no canto, seu subconsciente viu também outra pessoa passando ali, e esses caras estavam te olhando de um jeito que você conscientemente não viu, mas o seu subconsciente falou, sente aí uma emoção aí meio desconfortável para você sair daqui. Então só que tem vezes que é só paranoia mesmo. Então aí a gente tem que aprender a lidar com essas emoções para ter sabedoria. Tipo, eu tô sendo paranoica e ficando com medo em qualquer lugar, padrão fóbico, ou não, é meu subconsciente me mandando umas mensagens aqui bem coerentes de que esse lugar aqui tá perigoso mesmo, vamos sair daqui, já tá escuro, tá ficando vazio, tem pouca gente, tá chegando um pessoal esquisito, vamos sair daqui? Oxe, bora. Vamos correr. Então, essa qualidade da comunicação com as emoções também é algo muito importante pra gente. E aí, foi engraçado que eu mandei esse áudio pra ela, eu falei, nossa, mas eu não poderia estar mais feliz com essa sua história. Ela, não tô feliz não, fiquei com raiva, porque não funcionou, aí eu tive que voltar lá, e aí funcionou depois, na base da raiva, mas ela falou, não quero sentir isso não. Eu falei, não, eu também não quero que você sinta isso não. Eu fiquei feliz por outros motivos, porque essa raiva aí, eu falei, nossa, fulana, essa raiva aí vai te fazer bem. Eu falei, sentir raiva o tempo todo não é ruim. Mas, de vez em quando, em certas situações, sentir essa raiva aí, que te coloca em movimento e... Sabe quando a pessoa fala assim, não, isso aqui eu não aceito não. Não aceito. Tá vendo? Inclusive era uma raiva consigo mesmo. Tipo, eu não aceito isso. Não, eu não aceito isso não. Não aceito voltar atrás, não aceito ter que ficar sentindo esse medo. Eu vou lá e vou voltar. E ela foi lá e voltou e não sentiu nada. Sentiu raiva, mas não sentiu medo. Mas sentiu tanta raiva que foi lá e enfrentou, né? Eu falei, bom, principalmente pro padrão de personalidade dela. Essa raiva aí vai ser útil em outras. Lembra? A gente já conversou muito aqui no podcast de que você resolve uma área da vida e outras áreas começam a melhorar. Aí a gente está começando a entender como que isso é possível. Como é que é possível eu resolver uma fobia de ônibus e outras áreas da minha vida começam a melhorar? Porque dentre as estratégias que por exemplo, no caso dela, não é com todo mundo, tá? Dentre as estratégias que o cérebro dela criou para lidar com a fobia, além de diminuir o medo, diminuir as sensações, criou também aqui uma raiva. Tipo, beleza, além de não sentir aquelas emoções fortes e tudo, na hora que for preciso eu vou usar essa raiva aqui, vou resolver as coisas da base da raiva, nem que seja comigo mesmo. Não aceito isso e tal. Nossa, imagina o tanto que é útil para uma pessoa. Não estou falando que é o caso dela, mas estou dando um exemplo agora aqui. Uma pessoa que de repente é muito apática, que não reage diante das coisas, uma pessoa que de repente alguém trata ela mal e a pessoa só se cala, não fala nada. Uma pessoa que de repente é passado para trás ou alguém está abusando dessa pessoa assim, ou verbalmente ou financeiramente, tirando proveito em pequenas ou grandes coisas, e essa pessoa tende a se calar, tende a não fazer nada, tende a sempre ser do deixa para lá, deixa para lá. E poxa, imagina essa pessoa agora ter uma raiva instalada ali que ela pode usar de vez em quando. E bater na mesa e falar, não, isso aqui eu não aceito não. Isso aqui eu não aceito isso aqui dentro da minha casa, não aceito isso aqui comigo, não aceito isso com a minha família, com meus filhos, não aceito isso com meus amigos, não aceito que façam isso com as pessoas que eu amo.
Tá vendo? Não é uma raiva agressiva de partir pra porrada, mas é uma raiva de se impor, né? De, De não permitir que o outro faça com ela aquilo que ela não gostaria que fizesse, né? Se exatamente. impor mesmo. Foi um exemplo ótimo de, por exemplo, quando é que a raiva pode ser útil? Nossa. Uhum. Agora, tem pessoas que, por exemplo, olha só, por isso que eu falei que não é com todo mundo. Tem pessoas que já é ao contrário. Sente muita raiva e age com raiva o tempo todo. Uhum. E às vezes agindo com raiva, num contexto que aí já não cabe a raiva. Por exemplo, poxa, aconteceu um probleminha desse tamanhozinho aqui, ó, do tamanho dessa borrachinha aqui, ó. E a pessoa explode com uma raiva desse tamanho. Ai, não sei o que, já falei para não colocar a toalha molhada em cima da cama. Aí pega a cama e taca em cima da pessoa. Calma, cara, realmente toalha molhada em cima da cama é chato pra caramba, mas essa sua reação aí, pelo amor de Deus. Não precisa desse show todo também. E já aconteceu isso, de a gente aplicar o método com uma pessoa que tem uma raiva assim explosiva. Ele tinha uma raiva assim, e ele reconhecia, ele falou: Anderson, eu explodia em raiva. Eu explodia não, ele ainda falava o tempo verbal, no tempo presente. Ele: Anderson, eu tenho umas explosões de raiva. E é umas coisas assim que é banal, coisas do dia a dia, banalidades, e eu me arrependo depois. Ele falou, e o pior, ele trabalhava no banco, ele falou, se chegar um cliente daqueles chato logo de manhã e eu ficar com raiva dele, todos os outros vão sofrer. Acabou o dia. Acabou o dia para mim e para todos os outros clientes que eu for atender, porque eu vou descontar em todo mundo dali para frente. E então, e ele falou, isso me faz mal, cara, eu fico sofrendo o dia inteiro, essa raiva não passa, eu fico tratando todo mundo com raiva e tal. Tá vendo o uso ruim da raiva? A gente aplicou o método e aí ele no dia seguinte, ele já falou assim que teve várias situações que inevitavelmente elas surgiram, parece que para testar. E ele falou, Anderson, parece que a vida resolveu já me testar no dia seguinte, que hoje aconteceu um monte de coisa para me testar. Ele falou, hoje um cara me deu uma fechada no trânsito, eu tava dirigindo, o cara me deu uma fechada e tal. Aí ele disse que olhou assim, esse cara deve estar com pressa aí, fazendo alguma coisa aí. E continuei, tranquilo, não fiquei com raiva nem nada. Ele falou, quando eu cheguei no outro semáforo, que eu me toquei. Ele falou, caramba, eu nem me toquei, Anderson, que eu não fiquei com raiva. Aí eu falei, caraca, eu não fiquei com raiva. Aí ele foi rindo. E falou, caramba, eu não fiquei com raiva do cara que me fechou no trânsito. Ele falou, se fosse antes, eu ia abrir o vidro, ia xingar o cara, ia dar dedo pra ele, ia cortar ele, ia atravessar, era perigoso acontecer um acidente. Aí ele falou que tava rindo no semáforo porque reparou que não ficou com raiva. Aquilo não disparou raiva nele. Aí ele falou, depois quando eu cheguei no trabalho aconteceu mais coisas, depois ele falou, foi o dia, ele falou, cara, foi incrível a gente ter feito isso naquele dia, porque o dia seguinte foi o dia inteiro de coisas que provavelmente ia me disparar uma raiva fuderosa e eu fiquei tranquilo. Ele falou, antes do nada me vinham os pensamentos igual a esse. O cara me cortou, ele, caraca, quase bateu em mim. Deve estar agoniado aí, não sei lá, de repente pro hospital, levando alguém, né? Ele falou, cara, antes jamais viria um pensamento desse na minha cabeça. Tão naturalmente assim, não. Ele, me viria um pensamento de que o cara é um folgado, de que que o cara tá me fazendo de trouxa, que esse cara... Ele falou, ia me vir um monte de pensamentos. Menos esse, de que, às vezes, de repente, um cara agoniado, tá indo pro hospital levar alguém, sei lá. Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui. A gente estava falando dos sintomas dela, né? Que ela aplicou a técnica e ela sentiu alguns sintomas de novo. E aí, nesse meio tempo, a gente falou que não volta, a gente não regride ao ponto zero ali da fobia. Então, isso que ela sentiu foi o quê? Porque ela teve esse picozinho ali de ter uma das emoções que ela sentia quando ela tinha a fobia. Sim, porque acontecem duas coisas. Uma é a fobia que foi programada no nosso subconsciente. Lembra quando eu falei, aqui você tem um significado, vamos pôr no caso dela, o que é um ônibus? Aqui a gente tem um significado do que é o ônibus. A gente explicou isso muito num podcast, sei lá, no 3 ou 4. Tá aqui, o significado do que é um ônibus. O subconsciente dela colocou aqui um frame,
digamos assim, uma bordinha em volta e essa bordinha está dizendo o seguinte: entre em pânico. Entre em pânico e acione tais sintomas, vontade de desmaiar e tudo. O que a técnica faz é reprogramar essa bordinha que está aqui, esse frame, que diz como a pessoa tem que se reagir todas as vezes que esse objeto aparecer. Para quem tem uma fobia, por exemplo, de aranha, todas as vezes que aparecer uma aranha, eu tenho que entrar em desespero. Todas as vezes que, para quem tem uma fobia de altura, todas as vezes que eu tivesse que subir em um lugar alto, sentir um medo absurdo. Tá vendo esse resumo que eu fiz, que é uma bordinha, é um frame? Isso é a programação da fobia. É a resposta programada da fobia. Então, a gente reprograma isso. A gente reprograma... é como se fosse... Vou falar um pouco aqui de linguagem de programação, né? Porque uma das maiores metáforas que a gente tem desse método é a programação de computadores. É como se você tivesse um computador lá, que tem uma linha de código, e nessa linha de código está escrito lá assim: todas as vezes que aparecer essa coisa aqui, eu devo acionar essas emoções de pânico, pavor e desespero, e ainda colocar esses sintomas no corpo aqui. Tá vendo que isso é uma programação, é um roteiro a ser seguido, que a sua mente segue esse roteiro do início ao fim, acione essas emoções, acione essas reações no corpo, acelera o coração, isso. O corpo, quando ele entra nesse roteiro, aí ele vai lendo e fazendo. É como se ele tivesse um roteirinho que ele está lendo ali, passando e lendo. Acionar o pânico, acionar o medo, acelerar o coração, etc. E vai indo. Ele vai lendo e vai executando esses códigos no nosso cérebro e no nosso corpo. É isso que a gente reprograma. Então a gente entra nesse código e diz: não, tá. Tira essa emoção, tira essa daqui, tira essa emoção daqui. Não, aciona outras. Vamos acionar aqui, ao invés de medo e pânico, vamos acionar segurança, vamos acionar tranquilidade, vamos acionar paz. Aí cada pessoa escolhe as emoções que ela quer sentir. E aí a gente coloca outras emoções, a gente às vezes reprograma o código inteiro e aí a pessoa não tem mais essas respostas. Mas o que pode acontecer no caso dela? E na verdade é o que aconteceu. Uma memória emocional. Uma memória de como o corpo deve agir em um determinado contexto. Caramba! Eu estou tentando achar um exemplo aqui de quando isso acontece sem ser em relação à fobia. Por exemplo, digamos que você foi num lugar e que aconteceu uma coisa muito ruim naquele lugar. Não sei, você foi numa casa e nessa casa aconteceu uma cena, sei lá, uma briga muito feia, Nossa, você fala assim, nossa, que situação desagradável foi aquele dia e tal. E aí você voltou, sei lá, anos depois na mesma casa, e ali, quem mora ali não são mais as mesmas pessoas, a casa foi comprada, já foi revendida várias vezes, quem está ali nessa nova situação são pessoas diferentes, só que o corpo aprendeu. Nesse lugar aqui eu me sinto mal, porque eu passei mal aqui algumas vezes. Tá vendo essa memória? Ela fica no corpo. E aí, no corpo que eu falo assim, é porque existe uma sinergia muito grande, né, entre o cérebro e o corpo. É mais fácil falar corpo porque acontece no corpo, né? A tremedeira, as pernas ficarem bambas, isso acontece no corpo. Tá vendo esse aprendizado? Ele fica. De alguma forma, em alguns casos, esse aprendizado fica. Além da programação, a programação já está dizendo outra coisa, mas o corpo aprendeu a reagir de outro jeito naquele lugar. Mas o corpo não está conectado com a mente? Sim, mas às vezes essa é uma via de mão dupla. O corpo comunica para a mente comunica para o corpo o que deve fazer, mas muitas vezes o corpo é que diz para a mente o que tem que fazer. E aí, nesse caso, ficou um aprendizado aqui, nas reações físicas, de como deve ser feito, e esse aprendizado, digamos, é um aprendizado obsoleto. O corpo está reagindo de um jeito, em um determinado contexto, mas não precisa mais. Mesmo que a mente esteja dizendo, não precisa mais reagir desse jeito. Aqui o contexto está seguro agora e tal, mas o corpo ficou cristalizado nesse aprendizado dessa emoção. E aí sim, aí a gente tem técnica para, inclusive, reprogramar
essa resposta emocional que ficou cristalizada ali por algum motivo. Então isso é muito bom, porque afirma ainda mais de que não corre esse risco de voltar, né, ela pode ter, assim, um sintoma ou outro que também não é comum, né, Uhum. isso pode acontecer com uma pessoa ou outra, mas eu acho que para quem tem uma fobia, é fundamental saber que você vai aplicar a técnica e que você não vai ter mais correr o risco Sim, desse negócio voltar, retroceder. sim, é legal falar disso, mas ao mesmo tempo é bom lembrar que isso são exceções. Né, de, então se eu for fazer o método, então vai acontecer isso comigo? Eu falo, muito provavelmente não. Muito provavelmente o que acontece é você aplicar o método e nunca mais sentir mais nada. Eu posso Algumas... dizer que eu sou um caso, né, porque Ah, eu não senti nada depois, né, eu não tive as reações, assim, não voltou o medo, o receio, a agonia, as coisas que eu sentia, eu ficava com falta de ar e tudo, não senti nada disso. e se tivesse algum resquício, digamos assim, tá vendo esse exemplo que eu dei? Ficou programado no corpo uma memória, um aprendizado que não está mais conectado com a programação lá. Se tivesse um resquício disso, no seu caso, por exemplo, já teria aparecido. Aham. Já teria aparecido fácil. E assim, a intensidade é infinitamente menor. Igual ela. Foi lá na base da raiva e enfrentou. Se fosse antes, se não tivesse reprogramado a emoção, se não tivesse reprogramado a fobia, nossa, ela poderia ser a pessoa com mais raiva do mundo que ela não ia conseguir enfrentar na base da Uhum. raiva. Então, inclusive é uma recomendação que eu faço para as pessoas, para não enfrentarem a fobia assim na cara e na coragem, até mesmo na raiva, mas sem um método. No caso Sim. dela, não. Ela foi lá, a gente aplicou o método, reprogramou a fobia, reprogramou as respostas fóbicas, e aí o que surgiu ali foi um resquício, e não a fobia. É um resquício Uhum. emocional e não um padrão fóbico. Então, um resquício de aprendizado emocional surgiu ali. Como a pessoa não tem mais a fobia rodando aqui no cérebro, nossa, aí ela consegue acionar outros mecanismos, como por exemplo no caso dela, a raiva. Ela, não, eu não aceito isso, e aí pronto. Tá vendo a pessoa que tem uma fobia ainda e que não utilizou um método para reprogramar essa fobia, essa pessoa Uhum. não tem condições de usar outras alternativas, de usar igual ela que usou a raiva, ou outra pessoa que pode usar, por exemplo, um pensamento lógico e parar aqui, não, deixa eu parar, respirar, olha só, a situação é segura, eu estou seguro aqui, aquelas pessoas que estão vindo ali não são pessoas perigosas, na verdade eu conheço, são meus vizinhos aqui, então, tá vendo? Às vezes tem gente que vai usar isso, raciocínio lógico. Se a pessoa não tiver reprogramado a fobia, ela pode ter o melhor raciocínio lógico do mundo que não vai dar conta. Mas para quem já reprogramou, nossa, aí a pessoa tem acesso, tá vendo? Ela tirou essa nuvem de fumaça daqui de frente e agora sim, eu consigo pensar com clareza, consigo inventar minhas próprias estratégias para lidar com essas emoções que estão surgindo, porque a pessoa não tem mais aquela padrão fóbico tomando de assalto a consciência dela. O que a fobia faz é isso. Ela toma de assalto a sua consciência e aí só vem paulada de resposta emocional violenta. Aí quando a gente tira isso, a pessoa está sentindo aqui, mas a consciência está aqui ainda. Não, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer. No caso dela foi na base da raiva. Outra pessoa pode ir na base do raciocínio lógico. Outra pessoa pode trazer outras emoções. Tem gente que traz até tipo emoções assim de risada, de tipo, não, eu vou dar risada na cara desse negócio mesmo aqui que eu não aceito isso mais não, e fazer piada consigo mesmo, tem gente que usa humor e tal. E daqui a pouco isso, eu falei pra ela, eu falei, fulana, tá vendo essa emoção que você sentiu aí? Isso tende a sumir com o tempo. Mesmo se a gente não fizesse mais nenhuma técnica, isso tende a ir se esvaindo aos poucos e sumindo, sumindo, principalmente porque você foi lá e enfrentou, tá vendo? Então, eu falo, mas ao invés da gente esperar isso se esvaindo, não, vem cá que tem mais técnica aqui pra gente já fazer isso se esvair mais rápido. Bom, então a gente encerra o nosso podcast por aqui hoje e o Anderson tem uma dica para vocês. Sim, siga a gente aqui nos nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram. E principalmente lá no Instagram, segue a gente lá que a gente entrega um conteúdo diferente. Isso aí. Podem me mandar direct lá se ficou alguma dúvida, quiser saber de alguma coisa, entra lá no meu Instagram,
pode mandar mensagem lá. Às vezes eu demoro para responder, mas sempre respondo. Verdade. Então, é isso. Tchau, galera. Tchau, falou.